Olá, pessoal do nono ano, vamos iniciar a nossa série de vídeos para a gente trabalhar aí o primeiro módulo de vocês, que se chama O que herdamos dos nossos pais. Iniciamos então com esta imagem de uma família, né, onde a gente percebe que as características dos filhos, né, tem que ser uma misturinha aí dos pais. E aí vem alguns questionamentos que nós fizemos no início deste capítulo. Por exemplo, quando a gente vai ao médico, é comum que eles perguntem a respeito do histórico dos nossos pais, um pouquinho dos nossos pais, né? Se eles apresentam diabetes, se eles são hipertensos e assim por diante. Mas qual que seria o interesse, então, do médico em saber do histórico da família? Porque é comum a gente observar e ver na rua a questão de que, por exemplo, alguém às vezes fala assim, que uma criança puxou os olhos, né, de um avô, ou que duas irmãs, não sendo gêmeas, né, tendo uma certa diferença de idade, elas apresentam características muito próximas, né, então isso a gente consegue visualizar. Então, essas características que são passadas de pais para os filhos, ou seja, do pai e da mãe para o filho e a filha, é o que nós chamamos de hereditariedade e é o que a gente vai estudar. Então, hereditário é algo que pode ser transmitido para os seus descendentes. Pode ser numa sequência de geração para geração, ou pode alternar as gerações, ou seja, aparece nos avós, não aparece nos filhos, mas aparecem nos netos, né? Então, a gente sabe que algumas características são herdadas, tá? Dos pais, e aí nós chamamos isso então de hereditariedade. E nós vamos entender como que essas características são passadas então de geração em geração. Vamos lá? O primeiro tópico que a gente trabalhou foi o monge, né, que vem contar a história então de Gregor Mendel, né? A gente sabe que há muito tempo os seres humanos buscam respostas para entender como que ocorre a formação de um novo indivíduo e como que alguns indivíduos apresentam características semelhantes aos seus pais, né? Então, essa transmissão de característica dos pais para os seus descendentes, né, era um foco de curiosidade, mas que há alguns anos atrás, né, há muitos anos atrás, a gente não sabia explicar esse mecanismo de como que acontecia. O fato é, a gente observava essa transmissão, mas não conseguia explicar como isso acontecia. Então, começa a surgir uma área da biologia que vem estudar esses conceitos da hereditariedade. Hoje a gente sabe que elas estão relacionadas à questão dos genes, das características que os genes, dentro do nosso material genético, eles carregam e aí eles são, né, passados de geração em geração. Então, a área da biologia que vai estudar a hereditariedade, né, é a genética, ok? E aí nós temos como personagem principal, né, o Gregor Mendel, que foi o quê? Ele é considerado, então, o pai da genética, e ele vem, então, trazer aí, através dos seus estudos e do seu experimento, os conceitos iniciais daquilo que a gente tem como genética. É claro que a genética, no decorrer do tempo, ela vai se transformando, porque mais detalhezinhos a gente vai conhecendo, e aí, então, ela pode até se afastar dessas ideias iniciais de Mendel, mas foi ele que começou aí a responder a algumas perguntas, né? Então, Mendel foi um monge, né, da ordem agostiniana, né? Ele era austríaco e ele vai viver aí aproximadamente em torno de 62 anos, ou seja, ele nasce em 1822 e vai morrer lá em 1884, né? Ele, antes de entrar, né, pro mosteiro, para a ordem religiosa, ele gostava de estudar, ele já tinha certos conhecimentos, por exemplo, na área da teologia, na área da filosofia, da história natural, já tinha cursos na área da agricultura, né? E a ordem que ele escolhe para seguir é uma ordem que se dedicava ao ensino e à pesquisa, né? Então, vai fazer com que ele também, então, entrando nesta ordem, vá continuar os seus estudos. Então, ele vai para a universidade, em Viena, e ele vai, então, aprofundar seu conhecimento na área da zoologia, na área da botânica, na área da física, na área da matemática,
que isso aí vai dar então a base para os seus estudos posteriores, né? E lá na universidade, então ele vai ter a oportunidade de conviver com diversos cientistas, né, daquela época. Quando ele retorna então para o mosteiro, ele acaba então, né, escolhendo uma planta para trabalhar, e um mérito importante foi a escolha dessa planta, tá? Ele escolhe a ervilha, que tem como nome científico Pisum sativum, a qual ele então vai desvendar a base do mecanismo da hereditariedade. Seu trabalho vai ser publicado lá em 1866 a princípio, né, numa revista de não muita circulação, mas com o tempo ele vai se tornando conhecido, o seu trabalho, com o título de Experiências sobre Híbridos Vegetais. Tá? Então, e ele vai morrer, né, sem saber, né, de tudo aquilo que ele contribuiu para o estudo da hereditariedade. Depois, o material de vocês traz essa curiosidade, que é sobre as primeiras ideias de hereditariedade. Ele vem falando um pouquinho lá da Grécia Antiga, antes do nascimento de Jesus Cristo, com o filósofo, né, Hipócrates, que propôs uma hipótese, né, conhecida como pangênese, que os órgãos, né, seriam transmitidos só pelo pai, ou seja, essa hipótese da pangênese, ela fala o seguinte, que cada órgão do corpo produziria uma gêmula, ou seja, uma estrutura pequena, que isso daí seria transmitida, né, encaminhada para o sêmen, e assim as características paternas seriam transmitidas aos filhos. Ou seja, é uma teoria que não explica a questão da variabilidade, né, do fato do filho não se parecer com o pai, mas se parecer com a mãe. Tá? Depois de Hipócrates, né, a gente teve lá na Grécia Antiga Aristóteles, que também vem com uma ideia da questão de que pai e mãe são responsáveis aí pelo material genético transmitido através da mistura do sêmen dos pais, lembrando que esse sêmen não seria aquilo que a gente conhece hoje, aquele fluido liberado pelos homens, né? Mas que seria então um fluido que tanto pai e mãe teriam, e a união desse fluido aí daria origem ao novo indivíduo. Aí muitos anos depois vão se passar, já em 1667, quando Leeuwenhoek, né, vai descobrir a presença de espermatozoides dentro do sêmen, ou seja, essa descoberta ela vem graças aos avanços, né, das lentes que ampliam, ou seja, quando começa a surgir os primeiros microscópicos, e aí ele começa a associar, né, essa presença dessa estrutura, né, do sêmen, dentro do sêmen, que são os espermatozoides, para a formação dos novos seres vivos. Depois, ainda passando-se aí mais de 150 anos, nós temos o século XIX, que é lá pelos anos de 1800 e bolinha, quando os avanços da área da microscopia, né, vão começar também a descobrir não só os espermatozoides, mas também os óvulos, e aí o estudo da união, né, ou seja, da fecundação dessas duas estruturas para a origem de novos indivíduos, né? Então, isso tudo vai sendo de forma progressiva esse conhecimento. E aí vem então o tema das ervilhas, né? Por que que Mendel, né, escolheu as ervilhas? Ele teve uma sorte, né, de escolher uma planta que tivesse características bem distintas, ou seja, essas aqui, por exemplo, a forma da semente, ou ela era lisa, ou ela era rugosa, a cor da semente, ou ela era amarela, ou ela era verde, a cor da flor, ou era púrpura, ou era branca. Então, são características bem definidas e de fácil identificação. Então, ele também teve essa sorte. Outra coisa, as ervilhas, elas podem ser plantadas numa área que não precisa ser muito grande, elas deixam muitos descendentes, ou seja, muitas sementes, e com isso a gente consegue, então, ter uma proporção, né? Então, por isso que ele teve também a grande sorte disso aí. E aí nós vemos aqui nessa imagem, olha lá, flores brancas e flores púrpuras, né? Uma característica dessas plantas é que elas apresentam uma autofecundação, ou seja, as flores são fechadas, então o próprio grão de pólen que é produzido naquela flor fecunda essa mesma flor. Então a estrutura masculina, ela acaba liberando o grão de pólen que cai na própria estrutura feminina,
tá? Então ela apresenta uma autopolinização, né? Então ela acaba, né, gerando sempre linhagens puras, ou seja, né, através da autofecundação, plantas com flores púrpuras vão sempre gerar plantas com flores púrpuras e plantas com flores brancas vão sempre gerar flores brancas. Ou plantas que sempre geram sementes amarelas vão gerar sempre sementes amarelas. Plantas que geram semente verdes vão gerar sempre plantas com semente verdes. Isso aí a gente chama de linhagem pura, então isso foi importante, né? Então, o que eu queria falar nesse primeiro momento, nessa introdução, era isso. Vou aguardar vocês aí nos próximos vídeos para a gente poder dar continuidade na teoria do material de vocês. Ok, pessoal? Até daqui a pouco. Olá, pessoal do nono ano, vamos continuar e agora nós vamos para a parte 2, tá? Ainda dentro deste módulo. E nós vamos então falar um pouquinho sobre o trabalho de Mendel, entender como que foi esse trabalho. Então, Mendel vai partir de plantas de linhagens puras, ou seja, que tinham uma característica bem distinta da outra, né, da outra planta, e que devido à sua autofertilização, autopolinização, sempre vai gerar plantas com aquelas características. Então, são plantas de linhagem pura. E aí, então, ele vai tentar, assim, como eu posso dizer para vocês, ele vai burlar essa autofecundação, porque aí ele não vai deixar acontecer de forma natural. Ele vai fazer o cruzamento. Então, Mendel cruzou plantas puras que diferiam quanto às suas características e vai analisar as suas gerações, né? Que resultam aí deste cruzamento inicial. Então, usando um método simples, que foi o quê, né? Um pincel, ou seja, ele pegava aqui, ó, o pincel, colocava aqui na parte masculina dessa planta, que é o estame. Opa, deixa eu mostrar aqui para vocês. O pincel, né? Então ele colocava aqui o pincelzinho para pegar o grão de pólen de uma planta, que é na estrutura masculina, e esse grão de pólen, então ele ia lá e passava na parte feminina da outra planta. Então isso a gente chama de fecundação cruzada, né? E ele utilizando basicamente isso, né? Então ele vai agora misturar o material genético dessas plantas para chegar aí aos seus resultados. Então, olha lá, ó. A primeira característica que Mendel vai observar é a questão da cor das sementes. Então, Mendel cruzou plantas, partiu de duas plantas de linhagens puras, tá? E aí, ou seja, sementes amarelas e cruzou com sementes verdes. Né? Então, Mendel cruzou plantas de sementes amarelas com plantas de semente verdes e essa geração atualmente é chamada, né, de geração parental. Então, ele vai pegar aqui o indivíduo com essa característica e vai pegar o indivíduo com esta característica aqui, ó. Eu tenho cor amarela e cor verde. Já vou aproveitar e vou introduzir um outro conceito. Quando a gente está olhando uma característica externa de um ser vivo, nós estamos nos referindo, então, à característica do fenótipo. Só que para ele ter este fenótipo dentro da célula dele, ele tem que ter o comando para essa externalização. Então, ele tem que ter o que a gente chama de, vamos chamar inicialmente das letrinhas. Então, no caso de Mendel, para ser semente amarela, ele vai identificar então como Vzão, Vzão, sementes amarelas, e Vzinho, Vzinho para sementes verdes, né? Aí, nesse primeiro cruzamento de uma linhagem pura amarela com uma linhagem pura verde, né, que é o cruzamento parental, vai originar, então, aí, ó, a chamada geração F1, que é esta que aparece aqui para vocês. Percebam que nesta geração vai ter uma característica que veio daqui e uma característica, essa característica que veio daqui. Ou seja, eu começo a misturar o material genético. E ele percebeu que todos esses resultados do F1, né, puxariam para a cor de uma das linhagens puras iniciais, que seriam as cores amarelas, a cor amarela. E aí o que acontece? Então ele começa a entender que o amarelo tem uma força maior do que a cor verde, né? Então ele já começa a fazer algumas associações. Em seus resultados, então, ele encontrou a maioria das plantas com sementes amarelas, né? Quer dizer, nesse primeiro cruzamento todas foram,
E aí, depois de fazer várias vezes o cruzamento deste indivíduo com este indivíduo, sempre gerar isso aqui, ele pensou assim: vou dar um passo a mais. Nesse passo a mais, eu vou deixar essas plantas agora se autofecundar. Eu não vou me meter no cruzamento. Ocorrendo a autofecundação, então, para formar a segunda geração, né, uma outra geração, ele percebe que vai surgir, então, deste cruzamento, sementes que vão ser amarelas e sementes que vão ser verde. Então, é isso que acontece. Então, ele começa a perceber que uma característica, que era a verde, não apareceu no primeiro cruzamento, mas vai aparecer no segundo cruzamento. Então, né, foi isso que ele foi observando. É claro que essas observações é resultado, né, de vários cruzamentos e várias observações, tá? Então, o grande mérito de Mendel tenha sido contar, né, esses resultados. E aqui na imagem a gente tem, ó, ervilhas amarelas homozigotas, ou seja, ó, ervilhas amarelas homozigotas, ou seja, as duas letrinhas são maiúsculas, então elas são iguais. Homo quer dizer igual. Aqui nós temos ervilhas verdes homozigotas também. São duas letrinhas, só que agora é o V minúsculo. Então, quando a gente tem letrinhas iguais, nós chamamos de homozigotas, né? E letrinhas diferentes, nós chamamos, ó, de heterozigotas. Então, é importante ir associando aí essas informações. Outra coisa, então ele percebeu que o amarelo dominava, porque o verde só vai aparecer em gerações futuras, né? Então ele consegue entender que isso aqui, que o amarelo, ele tem ali uma característica dominante e o verde tem uma característica recessiva, né? Então, Mendel foi fazendo essas observações. Então, o grande mérito dele foi o quê? Contar. Através da contagem dos seus resultados, né, ele estabeleceu então um modelo matemático, né, para essa transmissão das características hereditárias. E aí, nas várias características testadas, por exemplo, daquelas 7 que a gente viu no vídeo passado, ele vai encontrar sempre resultados muito parecidos, na proporção de 3:1. Ou seja, neste caso aqui da cor, depois do primeiro cruzamento, ele achou as primeiras filhas, deixou essas filhas se autocruzarem e teve um outro resultado. Nesse último resultado, a proporção que ele vai encontrar vai ser sempre 3 amarelas para uma verde, né? Então é uma proporção 3:1, ok? E o estabelecimento desta razão matemática foi o traço mais original aí da descoberta de Mendel e hoje em dia é conhecida como primeira lei de Mendel. Então, a partir dessas observações, ele vai tentar propor algumas explicações, sendo elas: a primeira, as características hereditárias são determinadas por um par de fatores que são passados dos pais para os filhos. O que ele quis dizer? Que este par de fator do pai, por exemplo, com o par de fator da mãe, um exemplo, uma parte vem para o filho, uma parte vem para o filho. Então, eu tenho uma mistura, né? Esses fatores se separam ao acaso, porque eu vou formar gametas. Um indivíduo que é Vzão, Vzão, vai gerar o gameta V, Vzão, e um gameta Vzão. Lembrem, gametas são células reprodutivas. Só que Mendel, na época, chamava células reprodutivas. Hoje a gente usa o conceito de gametas. Então, um indivíduo verde homozigoto recessivo, ele vai ter a característica vizinho-vizinho. Os seus gametas vão ser um Vzinho para cá, um Vzinho para lá. Então, essa característica. E a terceira explicação é que um dos fatores pode se manifestar, escondendo então a manifestação do outro. Ele percebeu que o amarelo se manifesta na primeira geração e o verde só vai se manifestar na segunda. Então, nós vamos ter, né, os fatores dominantes, os fatores recessivos. E aí, outra coisa interessante já para mencionar para vocês, o que Mendel chamou de fator, hoje nós chamamos de alelos, tá? Então, eu vou ter os alelos dominantes, os alelos recessivos, né? Então, isso é importante. Atualmente, a gente sabe, então, que esses fatores são alelos, né? Que as células reprodutivas são gametas, tá? E que os alelos recessivos só vão se manifestar se eles voltarem a se encontrar de novo. Por exemplo,
no que aparece aqui, ó, vai ser sempre amarelo, por causa do Vzão que eu tenho aqui nesse encontro. Se tivesse dois Vzinhos, nós teríamos, então, a manifestação do recessivo. Então, o trabalho de Mendel ele foi muito importante para entendermos como funcionam essas características herdadas, né, pelos seres vivos. Mas lembrem-se, nem todas características vão seguir este padrão. Esse aqui é o início dos estudos. Depois a gente vai descobrir que tem características que vão seguir outros padrões, tá? Quando uma característica possui dois alelos iguais, né, dizemos que o organismo então é homozigoto, no caso dominante, homozigoto recessivo, quando ele tem características diferentes, né, uma letra maiúscula e uma letra minúscula, nós chamamos de heterozigotos, perfeito? E que o par desses fatores ou desses alelos, né, apresentam aí para uma determinada característica, é chamado então de genótipo. Então, esse fato de ter Vzão, Vzinho, que a gente chama de genótipo, é o que vai manifestar a cor amarela na parte externa, que é o fenótipo, tá bom? Então, é isso. Lembrando que, gente, o fenótipo, que é aquilo que a gente observa, ele pode ser influenciado pelo ambiente, tá? É a mesma coisa que eu pegar um casal de gêmeos e separá-los, um vai morar na América do Norte, lá na Europa, e o outro vai morar aqui no Brasil. Na Europa, a intensidade dos raios solares não é muito grande, então a tendência é ter uma cor de pele mais clara daquele gêmeo que ficou aqui num país tropical, que a intensidade dos raios de luz é maior, então vai ter uma pele um pouquinho mais escura, né? Então lembrem-se que a manifestação do genótipo, ou seja, a manifestação disso aqui para que a gente possa observar, tá? Pode ser influenciada, então, pelo ambiente, beleza? E aí nós vamos, então, para o nosso último comentário, que está no material de vocês, que é o fato lá, ó, de olho nas probabilidades. Então, Mendel teve a sorte de fazer vários cruzamentos, então de forma reduzida, para chegar sempre a um padrão de proporção. Por que a gente não consegue fazer isso com a espécie humana? Né? Porque Mendel trabalhou com mais de 8.000 sementes. Quem é que vai ter mais de 8.000 filhos, né, dentro de uma única vida? A gente não consegue, porque uma gestação na espécie humana é em torno de 9 meses. Né? Então, essa foi a questão que quanto mais a gente testa a probabilidade, né, a gente testa, maior vai ser então o quê? Vai ser a probabilidade de conseguir. Olha lá, qual é a chance de você tirar cara se jogar uma moeda para cima? Uma moeda, né? A probabilidade vai ser 50%. Então, isso significa que se você jogar essa moeda 10 vezes, conseguirá 5 caras, né? A resposta é não. Você pode conseguir 3 caras e 7 coroas, né? Ou quaisquer outras combinações. Porém, quanto mais tentativas forem feitas, mais próximo de 50% dos resultados esperados, que é cara, serão obtidos, ok? Então, por isso que deu. Pessoal, vou ficando por aqui e aguardo vocês, então, no próximo vídeo para a gente dar continuidade aí no módulo de vocês, tá bom? Tchau, tchau! Olá, pessoal do nono ano, vamos então para a nossa terceira parte desse módulo, né? A penúltima, quase terminando ele. E aí nós vamos trabalhar o tema Mendel e os genes, que tem essa imagem aí para vocês. Então, olha lá, Mendel pouco sabia sobre a formação de gametas, né? E praticamente nada sobre a questão de genes e alelos. Ele vai usar outra nomenclatura na época, né? Células reprodutivas para gametas e alelos para os fatores. Depois ele vai entender que o gene está dentro dessas, né, do nosso material genético. Então vamos entender aí, ó, o seu experimento utilizando os conceitos que a gente conhece hoje. Então a planta, ela parte de uma linhagem pura, tá? Só flores de cor branca que vão gerar, né, por exemplo, características de cores de sementes amarelas. E aí essa mesma planta, por exemplo, que tinha a característica branca nas suas flores, mas geravam sementes verdes, né? Então, vamos chamar os alelos determinantes da cor amarela de, no caso, azão, tá? E a cor verde de azinho. Então, a gente vai usar o azão por causa que é amarelo. Então, eu tenho azão, significa dominante, azinho, verde, recessivo.
Assim, plantas com sementes amarelas puras seriam representadas pela letra azinho, azão, azão, né? E aquelas de semente verde seriam representadas pela mesma letra, só que minúscula, azinho, azinho. Como o par desses alelos, né, é idêntico, dizemos então que essas plantas são homozigotas, ou seja, é a mesma coisa do vídeo passado. Vezão, vezão, agora é azão, azão. No vídeo passado era vezinho, vezinho, agora a gente vai usar azinho, azinho. Quando essas plantas, que são de linhagem pura, né, produzem seus gametas, eles vão se separar. Então, eu vou ter o indivíduo azão, azão, e aí eu vou formar os meus gametas. Azão e azinho, e azão, né? Azão, azão, indivíduo, azão, gameta, azinho, azão, gameta. De novo, gente, ó. Azão, azão, indivíduo, vai formar um gameta azão e vai formar um gameta azão também, certo? Ele só tem azão. O indivíduo azinho vai formar gametas que possuem o azinho, né? Então, quando Mendel levou o pólen de uma planta para outra, olha lá, ó, ele fez aquela jogadinha aqui que eu falei para vocês na aula passada. Pegou o grão de pólen desta planta com sementes amarelas e introduziu aqui, ó, na estrutura feminina, nas de semente verde, né? E aí, então, juntou as células reprodutivas, contendo, então, o azão de uma com o azinho da outra, né? Gerando, então, plantas agora, tá? Essas sementes aqui, ó, elas eram, né, azão, azinho, porque um azão veio daqui, um azinho veio daqui. Mas como a letra maiúscula é dominante, todas elas vão, então, ser amarelas, tá? Então, nós vamos ter todas as amarelas, né? Então, olha lá, continuando, ele fez mais ou menos isso. Eu não gosto de trabalhar a separação dos gametas desta forma. Eu gosto de fazer o cruzamento usando isso aqui, ó, que a gente fez no quadro. Porque olha aqui, quando eu tenho um indivíduo azão-azinho, é aquele indivíduo heterozigoto, né? Uma letra maiúscula, uma letra minúscula. O azão vem para cá, o azinho vem para cá. Formei meus gametas desse indivíduo. Um azão veio para cá, um azinho veio para cá. Formei os gametas desse indivíduo. Eu prefiro colocar assim, ó, já nesse formato que fica lá, um gameta aqui do indivíduo, um gameta aqui e um gameta aqui. O encontro dessas duas letrinhas vai preencher esse quadradinho. O encontro dessas duas letrinhas vai preencher esse quadradinho. Lembrando que sempre a letra maiúscula na frente, tá? Então, se eu tenho o azão e eu vou juntar com o azinho, eu coloco azão, azinho, né? Aqui serão dois azão, olha lá, azão, azão. Aqui um azão com um azinho, então aqui ficaria azão, azinho. E aqui eu teria o encontro dos dois recessivos, azinho, azinho. Então, neste caso, quando a gente coloca nesse desenho aqui, ele vai gerar esta proporção. Serão 3 amarelas, porque eu tenho a letra azão, e um verde, porque eu tenho duas ali com características recessivas, né? Então, olha lá, metade dos gametas das plantas azão-azinho da geração F1 apresentam o alelo azão, enquanto que a outra metade vai apresentar o alelo azinho. Se eu tenho um indivíduo heterozigoto, meu gameta metade vai ter o azão, metade vai ter o azinho. Quando essas plantas forem cruzadas, os gametas se encontram ao acaso, então vão formar as seguintes combinações. Vou fazer aqui com vocês, tá? Deixa eu pegar aqui a caneta, olha lá. Deixa eu fazer de azul para ficar mais bonitinho. Olha lá, azão, azão, porque é o encontro deles. Azão que veio daqui com o azinho daqui, vai ficar azinho. Agora eu vou fazer esta combinação aqui, ó, esses dois, certo? Então vai ficar azão, azinho. E o encontro deste gameta com este gameta de novo vai ficar, então, olha lá, azinho, azinho. Então, eu vou ter, né, na verdade, olha lá, 3 de cor amarela e 1 de cor verde, perfeito? Então, a proporção vai ficar, de novo, deixa eu colocar aqui a letrinha, vai ficar 3 de cor amarela e 1 de cor verde, perfeito?
E aí, então, nós vamos agora para a nossa reta final, falar aqui sobre os cromossomos. O ano passado, nós estudamos a questão, né, dos cromossomos, dos pares de cromossomos que estão localizados no núcleo das nossas células. Desses 22 pares são parecidos dos dois sexos e são chamados de autossômico. Então, 22 vão vir da mãe, 22 vão vir do pai. Essas características são aquelas que nos dão a definição do nosso fenótipo. A definição do sexo vem pelo último par, que é o par 23, né, que é o par sexual, aonde o homem pode ceder o X ou o Y e a mulher só vai ceder então o X. Dependendo desse encontro, se o espermatozoide, né, se o espermatozoide carregar, se ele carregar a letrinha Y com o encontro do X, nós vamos ter um filho, um menino. Se neste encontro ele trazer lá o Y, o espermatozoide, e encontrar com o X da mulher, nós vamos ter uma menina. Então foi mais ou menos isso que nós trabalhamos, tá? Pessoal, vou ficando por aqui e aguardo vocês então no nosso próximo vídeo, ok? Tchau, tchau! Olá, pessoal do nono ano, vamos então para a nossa última parte desse primeiro módulo de vocês. E nós vamos falar aí sobre a genética moderna, né? Que o trabalho de Mendel, como a gente foi comentando no decorrer aí deste módulo, ele causou aí uma grande repercussão depois da sua morte, porque quando ele foi publicado inicialmente, né, as pessoas não entenderam o trabalho, esse que foi a questão, esses cálculos meio doidão que ele foi colocando, aquela numeração, aquela proporção, as pessoas não entenderam. E aí, depois de uns 40 anos, lá pelo início do século XX, que aí nós estamos trabalhando lá pelos anos de 1900 e bolinha, né? Os trabalhos eles vão ser redescobertos, vão ser reproduzidos, né? E aí vai nascer então essa genética, né? Esses primeiros princípios aí da genética que a gente conhece hoje. Então, a estrutura do funcionamento da molécula do DNA, né, que a gente conhece atualmente, então, hoje a genética está mais próxima da biologia molecular, porque estuda o DNA, essa célula que traz toda a nossa bagagem genética, do que com aquela questão de Mendel, quando ele começou a falar dos fatores. Mas lembre, ele foi o precursor, ele foi o primeiro que vai dando, né, essa luz dentro dessa área do conhecimento aí, que é tão grande, né? A pergunta que serve lá para o nosso título do módulo, que é sobre lá o que herdamos dos nossos pais, né? Ela é sobre as características que herdamos que vem de geração em geração, tá? E aí, uma das perguntas que a gente faz lá no início é aquela questão do médico, se o pai ou a mãe tem hipertensão, né? Então, existe uma probabilidade, né, de ter aí de ser um fator genético também, apesar de ter a influência do ambiente, viver estressado, né, ter uma alimentação ruim, não dormir direito durante a noite, faz com que você também possa desenvolver isso, né? Então, no caso da hipertensão, que é o que o tema está fechando, né, o módulo de vocês, trata-se então de uma doença silenciosa, que às vezes a gente não sabe que tem só através mesmo de exames, né? A gente vai descobrir, tá? Sobre isso. Mas acredita-se que, 25% da população brasileira tem a pressão alta, tá? Olha que interessante. E ela é uma doença, né, genética, mas seu padrão, né, de herança não vai seguir apenas a pretensão, como Mendel explicou aí para nós. Pode ter outros fatores que vão influenciar. Então, além dos fatores hereditários, que envolvem vários genes, né, ou seja, que envolvem aquela parte do genótipo do indivíduo, existem os fatores ambientais, tá? Que aí, né, que também vão contribuir para o desenvolvimento dessa doença. Então, a gente está falando, né, dos fatores externos, tais como obesidade, sedentarismo, a idade e a questão do estresse, né? Essa doença é fator de risco, para infartos. Então, a hipertensão, ela também pode levar ao infarto do miocárdio, também pode ajudar a contribuir a pessoa a ter um acidente vascular, né? A insuficiência renal, né? E então essas consequências podem ser evitadas
desde que o paciente, então, né, tenha a sua, faça um tratamento adequado, mantenha aí uma qualidade de vida, faça atividade física, uma boa alimentação, e aí então ele passa a ter então uma qualidade de vida melhor. Então é isso que a imagem mostra aqui, ó, um médico, então, ó, ele está fazendo uma pessoa está fazendo uma consulta e uma das primeiras coisas que o médico faz é aferir aí a pressão para saber se a pessoa tem pressão alta ou não, tá? Então, o que eu queria falar do módulo como um todo, eu encerro aqui, né? Lembrem-se que os exercícios realizados em sala e corrigido em sala podem cair na prova de vocês, tá? E eu vou aguardar vocês aí nos próximos vídeos, porque a gente vai dar continuidade aí nos futuros módulos também, ok? Tchau, tchau, pessoal!